Uma das poucas pessoas na Bíblia que não tem comentários negativos é José. Sua juventude é uma trágica história de traição e dor. Seus 10 irmãos tinham muita inveja de José, porque seu pai o favorecia. Por esses ciúmes planejaram matar José, mas ao invés de matá-lo, jogaram-no em uma cova e o venderam como escravo. Seu pai pensou que ele estava morto. José acabou trabalhando como escravo no Egito para um homem chamado Potifar. Ele fez um ótimo trabalho e foi promovido. Embora não estivesse em casa com sua família em Israel, ele fez um ótimo trabalho no Egito e era muito querido por todos ao seu redor. Mas entre aqueles olhos estavam os olhos de uma mulher imoral, a esposa de Potifar. Bem-vindo ao canal Pregue o Evangelho. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Antes de ler a história da esposa de Potifar e José, quero ler rapidamente alguns versículos do capítulo 5 de Provérbios. Se você nunca leu o capítulo 5 de Provérbios, basicamente é um capítulo de advertência contra um tipo específico de mulher, o tipo de mulher que a esposa de Potifar era. Apenas ouça este versículo, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e a sua boca é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos levam-no ao inferno. Para que não consideres os caminhos da vida, as suas andanças são inconstantes, mas ela não o sabe. E então, versículo 8 ao 10 diz: Afasta dela o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que estranhos não se fartem da tua força, e o fruto do teu trabalho não vá para a casa alheia. Pense em quão séria e perigosa uma mulher imoral pode ser e mantenha essa passagem em mente enquanto examinamos o que aconteceu entre José e a esposa de Potifar. Em Gênesis 39, versículos 6 ao 10, diz: Deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte, formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior nessa casa do que eu, e nenhuma coisa me vetou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. E aconteceu que, e não dando ele ouvidos à proposta, deitou-se a ele para estar com ela. Quero que você perceba isso. Ela lançou seus olhos em José. Outras traduções dirão que ela olhou para José com desejo, olhou luxuriosamente para José ou notou José. Essa é a primeira lição da qual devemos estar cientes. José havia superado muitos desafios diferentes. Ele foi traído e magoado por sua família, vendido como escravo em uma terra estrangeira, mas superou todos esses obstáculos. E estava em um lugar onde encontrou favor entre as pessoas em uma terra que não era sua casa. E justamente quando Deus o havia elevado, o diabo prestou atenção em José. O inimigo queria apresentar a ele um desafio difícil e testar sua integridade. E é aí que entra a esposa de Potifar. Lembre-se de que José era um jovem cheio de energia e vigor, como a maioria dos jovens. O diabo pensou que a armadilha perfeita seria o pecado sexual. A esposa de Potifar continuamente tentava José, mas ele não cedeu à tentação. A Bíblia diz que ela falava com ele dia após dia, mas José não dava ouvidos a ela, muito menos às suas investidas. Essa tentação não foi um acontecimento isolado, foi implacável. Dia após dia ele foi testado. Todos nós teremos que enfrentar nossa própria esposa de Potifar, por assim dizer, em nossas vidas. Embora possa não ser um pecado sexual, haverá algum tipo de tentação que baterá repentinamente à porta. Essa tentação pode ser uma substância como drogas ou álcool, pode ser um pecado sexual, como na história de José, ou pode não ser algo físico, pode ser o orgulho. Seja o que for, precisamos estar vigilantes contra essa tentação. Precisamos estar atentos a essa tentação diariamente. Satanás continuará tentando nos atrair. Foi uma tentação diária para José e também será para nós. Muitas vezes, essa tentação ocorrerá quando estivermos em um bom lugar.
José encontrou favor aos olhos de todos. Ele estava em ascensão no Egito. Geralmente é quando estamos em um bom lugar que Satanás aparece. Isso ocorre porque geralmente estamos mais desarmados quando estamos bem. Quando estamos em um lugar ruim, muitas vezes reconhecemos nossa necessidade da força de Deus em nossa vida. No entanto, nos momentos de sucesso, muitas vezes confiamos em nossas próprias forças. Por isso, é tão importante nos lembrarmos constantemente de nossa necessidade de Jesus. Precisamos nos lembrar constantemente da graça que Deus nos deu por meio da cruz. Somente através desse lembrete constante é que perceberemos a necessidade contínua de Deus em nossa vida e temos a mentalidade para lutar contra a tentação. Como você deve saber, a esposa de Potifar acaba acusando José de estupro porque ele não dormiu com ela. José acaba na prisão. No entanto, enquanto estava na prisão, José conquistou o favor das pessoas novamente. Ele acha graça diante de Deus e alcança o topo da hierarquia da prisão. Eventualmente, José acaba diante do faraó do Egito e interpreta um sonho sobre uma futura fome de 7 anos. Essa interpretação o coloca como segundo no comando de todo o Egito. Ele usa essa posição para salvar sua família da fome, incluindo seu pai e seus 10 irmãos, que quase o mataram e o venderam como escravo. Através de José, Deus salva a promessa de abençoar seu pai Jacó e a promessa de que um descendente de Jacó viria para salvar o mundo. Esse descendente prometido era Jesus. Imagina o que teria acontecido se José tivesse cedido à tentação com a esposa de Potifar. Ele poderia ter acabado em uma situação muito pior. Poderia até mesmo ter morrido se fosse pego em flagrante de adultério. Ele nunca teria sido abençoado o suficiente para salvar sua família da fome. Não sei qual a tentação você enfrenta ou está cedendo, mas sei que Satanás está tentando fazer você ceder para atrapalhar o trabalho que Deus está fazendo. No entanto, tenho boas notícias para você. Jesus Cristo nos oferece a chance de misericórdia e graça. Volte-se para o Senhor, pois Ele não deixará que você caia em tentação. Deus o ajudará a resistir. Se você assistiu até aqui, comente um amém. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.